Olá, agora dando continuidade, vamos falar um pouquinho desse tema segurança e prevenção de acidentes, mas vai ser bem por cima, porque eu acho que eu tenho outras prioridades, pensando na disciplina Psicologia Organizacional e do Trabalho. É importante, mas não é tão. Tem outros que são mais, né? Que só para não passar muito batido, mencionar uma carreira que aí tem bastante afinidade com essa área, que talvez vocês estejam ouvindo falar nesses últimos meses, auditor fiscal do trabalho. Inclusive está tendo concurso agora, depois de bastante tempo, que atua justamente fiscalizando esses aspectos de segurança e saúde no trabalho, dentre outros. E aí quem tiver interesse tem muito, tem muito vídeo que eles estão colocando os cursinhos sobre esse assunto para divulgar. É uma carreira super atrativa. Quem estiver pensando lá em um futuro interessante, paga mais de 20 mil hoje em 2024. Eu até me interessei, mas eu não quis arriscar, apesar de ter bastante vaga, 900, e provavelmente vai chamar bem mais do que isso. Acho que pelo valor vai atrair um pessoal muito tem condições de se preparar melhor do que eu, né? Aquilo, parar, sair do trabalho para ficar só estudando, que não é o meu caso. Então, aí eu fiz uma escolha, né? Uma coisa que multiplicaria, resolveria a minha vida. Multiplicaria o que eu ganho hoje várias vezes. Só que era muito arriscado, porque ele tá sozinho, praticamente sozinho num um bloco lá do concurso nacional unificado e você se inscreve para esse cargo e mais pouquinhas vagas. Tinha algumas que é para psicólogo, para qualquer formação era praticamente só esse. E tinha um ou outro, umas 10, 15 vagas. Então eu preferi o outro bloco que é o 7, que era o mais generalista, que aí qualquer pessoa tendo qualquer diploma consegue se inscrever e tem uma faixa salarial bem variada, né? Tem um pouquinho que também está nessa casa, é muito difícil conseguir, o especialista em políticas públicas, mas tem também outras que aí eu acho que eu tenho mais chance de uns na faixa de 10, 5 a 10 mil, né? Vários. Me inscrevi em 15 cargos, né? Espero conseguir algum deles para ter um futuro um pouco mais confortável. Falando um pouco de segurança no trabalho, aqui o conceito. Ele está relacionado com condições seguras e saudáveis. Destaque para essa parte dos saudáveis. Então, tudo aquilo que foi mencionado nos vídeos anteriores está relacionado também com a segurança. Quando a gente fala de segurança, não é só essa parte física, também tem a psicológica, a mental. Ela pode ser dividida em diversas áreas. É bem conhecida essa de prevenção de acidentes. Tem também a parte de incêndios. De vez em quando fazem, né, o treinamento lá da brigada de incêndio, simulações, os bombeiros. Essa parte também de mais assim do dia a dia, quando a gente pensa em segurança, é o que vem à mente.
isso aqui, né? Roubos, prevenção aos crimes, né? E aqui tem essa parte também da CLT. Então, eu não mencionei, mas tem também as chamadas NRs, que são normas regulamentadoras, que é bastante cobrada em provas, concursos, nessa área de trabalhista. Então, que é do Ministério do Trabalho, do Emprego, se não me engano, lá nos anos 70 que criaram as primeiras versões, aí foi atualizando. Aí coloca várias, acho que mais de 20 normas o que tem que ter em diferentes aspectos ligados à segurança do trabalho, condições, instalações, enfim. E isso tem relação também com a CLT, Consolidação das Normas das Leis do Trabalho, no sentido de que várias dessas normas e alguns artigos da CLT tratam dessa questão de prevenção de acidentes. E aí vem essa sigla que provavelmente vocês já ouviram falar alguma vez na vida. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aí coloca as plaquinhas lá, tome cuidado para não bater a cabeça nessa parte e tal. Eu já vi umas também que colocam e faz um mapinha e cola nas diferentes áreas. Ó, aqui é um pouco mais perigoso, risco, aí tem uma cor para cada nível de risco. Enfim, se vocês tiverem interesse, dá para se aprofundar nesse assunto. Aqui tem uma figura falando sobre acidentes de trabalho, as questões ligadas à comunicação dos acidentes de trabalho. E aqui também tem essa outra parte que eu destacaria do livro, que ele traz algumas recomendações para desenvolver um programa de, se não me engano, higiene e segurança no trabalho. Agora, esse trecho aqui ele é mais aplicável ao nosso contexto de psicologia, então eles fazem alguns estudos ligando a personalidade da pessoa a acidentes. Então tem por exemplo, a chamada teoria reversa, que vocês podem procurar mais informações caso tenham interesse. Ela não fala sobre o acidente de trabalho, mas ela trata de personalidade. Então tem pessoas que têm a personalidade chamada paratélica, que elas vão buscar estimulações, então vão se arriscar um pouco mais. E aí, por conta disso, acabam tendo um risco maior de acidentes, que quanto mais se expor, né, maiores as chances de se acidentar. Aqui eles colocam um número mágico que é parecido com quem já ouviu falar dessa regra de Pareto. Aqui eles falam que mais ou menos 20% das pessoas são responsáveis por 80% dos acidentes, ou seja, isso teria provavelmente uma relação com determinados traços de personalidade. Aqui eles falam que não tem as pesquisas muito detalhadas, muito consenso, mas o que tem mais força é esses aspectos aqui. Então, pessoas com instabilidade emocional e pouca resistência
a frustração estariam mais propensas a desempenhar comportamentos que aumentam o risco de acidentes. Agora, para finalizar essa parte aqui que eu considero uma das mais importantes, referentes a intervenções para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida, ou seja, o que a gente pode fazer ou pelo menos sugerir, como já conversamos em outras oportunidades, às vezes tem a caixinha de sugestão ou até alguma reunião que você coloca suas ideias, mas infelizmente elas não são contempladas, mas você pelo menos pode tentar fazer alguma coisa. E a sua consciência fica tranquila, né? Pelo menos você tem essa. Eu tentei fazer a minha parte, agora se, né, os superiores me ignoraram e tal, aí já foge do seu controle. As, as coisas que podem ser feitas são bastante variadas, tem uma ampla possibilidade. Aqui vou mencionar algumas delas. Podemos melhorar então a saúde e segurança no trabalho, pensando nos aspectos ergonômicos, sugestões que eu acabei de falar, propondo reestruturações, aspectos de liderança, treinamento, clima organizacional, plano de carreira, essa parte de wellness também, atividades físicas e outras. Falar um pouco de algumas delas agora. Primeiramente, a ergonomia, também ligada com a higiene, cuidar das instalações. Então, vamos oferecer condições de trabalho mais humanas, menos precárias, colocar equipamentos mais adequados, para as pessoas terem menos, por exemplo, lesões repetitivas, cuidar dos riscos. Então, é uma infraestrutura mínima, decente. E aqui, de novo, isso aqui eu não vou repetir o que eu já falei no outro vídeo, que vai dos diferentes aspectos que podem influenciar a saúde, inclusive a parte psicológica. Se eu deixo um banheiro lá todo detonado para as pessoas usarem, eu quero que elas sejam felizes, é difícil. Aspectos de, agora, reestruturação, ou seja, posso conversar com a pessoa para entender por que ela não está rendendo tão bem, o que acontece. Será que a atividade dela é muito repetitiva, ela não pode revezar com outras essa função? Será que ela não pode ter oportunidades de escolha para encontrar algo que seja mais adequado às suas aspirações, às suas habilidades, suas preferências? Isso está ligado também com o que falamos lá na aula nas aulas de recrutamento e seleção. Se fosse bem feito, problemas como esse seriam bem reduzidos. Aqui um exemplo de reestruturação. Não sei se vocês já ouviram falar desse movimento recente que vem acontecendo bastante em outros países, mas no Brasil enfim, eu não conheço muito a realidade da iniciativa privada, não sei o quanto isso está sendo incorporado, mas o 4-day week, 4 dias, uma semana de 4 dias do trabalho. Então tem algumas matérias que falam do assunto. Então as chefias falam, você continua se dedicando 100%. Então os dias que você estiver trabalhando, você se dedica bastante, diminui o tempo ocioso lá, rede social, essas coisas, Netflix, etc. E aí em troca
eu te dou um dia de folga a mais. Então, em vez de descansar só sábado e domingo, você descansa também mais um dia da semana. Não sei se eles deixam a pessoa escolher ou se reveza, tem uma escala. Então é uma contrapartida interessante. Eu teria interesse de participar de um movimento como esse. Ficaria bem mais interessante, por exemplo. Você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que seriam os dias normais. Eu, se tivesse oportunidade, escolheria quarta-feira, que aí daria uma quebra, né? Então, em vez de 5 dias seguidos de trabalho, faria 2, descanso depois descanso mais um pouco. Acho que seria mais saudável, no meu caso, que fico bem cansado quando trabalho. Temos também o aspecto de liderança, que eu já mencionei anteriormente. Pode ser, deveria, né, ter ética, justiça, mas também aspectos de reconhecimento e recompensas correspondentes aos esforços, aos níveis de dedicação, sem favorecer indevidamente pessoas. Aqui, claro que é um mundo ideal, a gente sabe que é difícil, né? Mas por que não, né? A gente tentar lutar para melhorar um pouco essa realidade, embora não tenhamos muitas chances, né, de modificar o sistema, pelo menos minimizar os seus problemas. E tem também esse aspecto das críticas. Às vezes é necessário, como falamos na aula de comunicação, fazer uma confrontação, mas aí tem aquele chamado sanduíche. Então, antes de eu falar alguma coisa ruim da pessoa, primeiro eu falo coisas boas. Aí depois que eu faço essas observações que convém melhorar, eu termino também fazendo observações encorajadoras, favoráveis. Ainda nesse aspecto de liderança, pode-se pensar em vários aspectos de mentoria, então ajudando os subordinados a estabelecerem metas, a se planejarem melhor, reuniões periódicas. Então tem chefes que nunca têm contato com seus. É bom dia, boa tarde no máximo, e só conversar as coisas do serviço, mas é importante ter um momento, nem que seja, não sei lá, uma vez por mês, para falar um pouco desses outros aspectos, desempenho, desenvolvimento, então que perspectivas existem para a pessoa se aperfeiçoar, plano de carreira. Agora isso aqui fica sem maiores detalhes, porque eu acredito que vocês terão uma disciplina sobre liderança nos próximos semestres, e aí vocês poderão retomar essa discussão de como implantar esses aspectos que eu mencionei nos slides anteriores. Podem ser abordados também esses aspectos de treinamentos. Já tivemos uma aula sobre treinamento, então isso também pode, além daquelas 4 etapas: diagnóstico de necessidade de treinamento, planejamento, execução e avaliação, envolver aspectos de um modo geral, não só os pensados no trabalho em si, mas coisas da vida de um modo geral que podem repercutir, se forem aperfeiçoadas, vão influenciar em melhorias para o trabalho.
Por exemplo, a pessoa ensinar ela a gerir melhor o tempo, estratégias de enfrentamento do estresse, dentre outras. O clima organizacional também é importante. Aqui ele destaca principalmente esse aspecto de dar mais autonomia para as pessoas na medida do possível. A descentralização também é considerada importante nesse sentido. Então são coisas que dialogam entre si, né? O que seria uma descentralização? É reduzir isso de só quem está no só decide quem está no topo da pirâmide. Então, obviamente quem está aqui embaixo não vai ter o mesmo nível de poder, mas deixar a pessoa ter algumas mais um pouco de possibilidades de atuação, né? Não ficar tão concentrado aqui em cima o poder. Tem esse outro aspecto aqui que eu traduzi, na verdade é uma versão em inglês desse livro, eu traduzi como estabilidade, não é exatamente isso, porque a gente sabe que a estabilidade é um regime lá que acontece mais no serviço público, mas a pessoa ter o mínimo de essa segurança, digamos assim, porque isso é um aspecto que interfere na saúde ocupacional, que se ela está num lugar que ela pode ser demitida a qualquer momento, é uma fonte de estresse. Então, se ela ter o mínimo de segurança nesse sentido, seria interessante. Então, ter critérios bem objetivos de desempenho, de avaliação, que a gente vai falar melhor na próxima aula. E já caminhando para o final, tem também essa questão do plano de carreira, que eu já mencionei, né? Você ter possibilidades reais de ascensão, você poder ter posições melhores, se desenvolver dentro da organização, não ficar vou ficar 20 anos até ganhar uma promoção que aí quando você vê a promoção, ela aumenta seu salário em R$ 200. Você ficou 20 anos para acontecer isso. Que incentivo é esse? E aí coisas reais, né, éticas, né? Não pode ter um recrutamento interno lá, todo mundo pode se inscrever, mas aí quando você vê, você tá na mesma disputa que os seus chefes, que eles, além de estarem numa posição hierárquica maior, aí você vê o processo seletivo cobra um monte de informação que só chega nesses outros níveis. Quer dizer, ele, além de já ter essa vantagem de ter mais visibilidade, ele recebe muito mais informação, ou seja, já fica um jogo bem desigual, e aí você, no fim, acaba participando de figurante. Eu já tive essa experiência, né, a famosa cartas marcadas. Vai fazer esse tipo de coisa para quê? Você só vai estimular a pessoa a ir embora, vai encurtar o tempo de vida dela na organização. Então a ética é muito importante, eu sempre destaco esse aspecto. E aqui essa parte eu não poderia deixar de mencionar, relacionado com a minha área de formação, minha primeira graduação de educação física, mas não apenas ela. Então, programas de atividade física, por exemplo, ginástica laboral, mas cuidar de outros aspectos ligados à saúde. Então, parcerias, né? Não dá para esperar que a organização tenha tudo isso pronto, mas podem ser oferecidas orientações nutricionais também, de combate aos vícios. Falamos bastante no semestre passado sobre o abuso de substâncias na disciplina de psicofarmacologia. Isso também é importante.
E aí, para minha turma, então, esse aqui é o principal, né? Ter parcerias para recomendar atendimentos psicológicos e outros tipos de consultas, por exemplo, psiquiatras, outros profissionais também. Aqui eu menciono um exemplo de, de possível parceria. Tem essa Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que na verdade eu não conheço, mas vocês podem ver um pouco no site, quem tiver interesse. Ela faz ela pode, acredito que faça parcerias com diferentes organizações. E eu tenho um professor que falava bastante dessa. Tive, né, um professor lá na minha graduação, inclusive eu coloquei ele aqui, coincidentemente. Depois eu vou falar, ficou no outro slide. Mas aqui esses aspectos de atividade física no trabalho. Então podemos pensar em várias possíveis intervenções, desde aquela tradicional, ginástica laboral, que todo mundo já ouviu falar, mas quantas organizações tem? Eu não tenho essa informação. Acredito que poucas. Uma infraestrutura, então gastam tanto para construir coisas, às vezes fachada lá, como eu disse, pinta o prédio de fora, deixa ele para quem tá vendo lá achar que é uma maravilha e dentro fica uma porcaria. Agora podia usar o dinheiro para construir, por exemplo, uma quadra, uma academia, um clube, mas não, né? Eles só pensam na imagem externa, cuidar das pessoas que estão lá é o último lugar. Mas não tenho dinheiro, mas você pode, não precisa ter tanto para fazer, por exemplo, um convênio. Tem esse Gympass que é bastante conhecido, da pessoa paga uma mensalidade bem abaixo da média, ela tem acesso a várias academias que pode usar. E não só fora do horário de trabalho, tem algumas organizações que têm essa iniciativa aqui de coloca uma hora do expediente. Então, aqui essas áreas federais, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, eu sei que elas têm essa. Eles dão a possibilidade de você reduzir uma hora do seu expediente. Então, quem faz o horário normal, que é 8 horas, vai para 7, mas aí você comprova que está fazendo atividade física. Não sei os detalhes disso, mas aí quem faz plantão também pode ganhar uma hora, e aí faz 11 em vez de 12. É até um videozinho que eu menciono esse aspecto também. Agora sim, do meu ex-professor, o professor o Dr. Douglas Roque Andrade, ele falava bastante dessa Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Então, quando eu fui olhar esse site para colocar na aula, coincidentemente tem uma palestra que ele ministrou pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Acredito que tenha outras oportunidades aí disponíveis. Então ficamos por aqui hoje. Acho que já deu para falar bastante. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fico à disposição caso queiram entrar em contato. Obrigado.